Olá, para a entrega desse terceiro desafio, é, foi feito basicamente um menu principal. Além do menu principal, também teve o menu de pause. é, a câmera seguindo o jogador meio que já tinha sido feita no desafio 2. As premiações também, né, pontuação, quando o jogador passa pelo meio dos obstáculos, também já tinha sido feito no desafio 2. E foi implementado agora nesse também uma habilidade, né, especial do personagem, onde ele pode ficar basicamente invulnerável por um tempo. E caso ele use, ele vai ter que esperar 20 segundos para poder. Poderia botar outro tempo, mas para teste botei 20 segundos. Para ele poder reutilizar essa habilidade e ficar invulnerável por 5 segundos. Então tem um cooldown quando ele usa. Né? Então, mostrando aqui logo direto, né? Deixa eu botar para rodar. Aqui temos o menu principal, onde basicamente só vai ter o botão de play. Então, assim que a pessoa aperta, ele já vai ficar. É, já vai pro jogo, né? Basicamente a câmera seguindo já tinha sido implementada, né? Então é, basicamente ele segue quando a gente chega perto dos finais, né? Da câmera. Aí ele anda um pouco pro lado. A habilidade é de ficar intangível, então eu fico meio que invisível por 5 segundos. Depois disso eu morro se eu tocar, né? Aí podemos ver aqui que ele vai começar a recarregar, né? Se eu ficar apertando no caso eu botei pra. Eita, calma aí. Pra utilizar a habilidade no Shift. Então eu boto a habilidade no Shift e posso tocar à vontade que eu não morro. Mas agora, ó, que eu fiquei normal, se eu tocar eu morro, né? É 5 segundos que eu botei pra durabilidade. Aí depois que usou tem que esperar 20 segundos para poder utilizar novamente. É basicamente isso. A pontuação já tinha sido entregue, né, no desafio 2. Quando a gente passa no meio, a gente aumenta a pontuação. E quando a gente chega em múltiplos de 5, né, vai aumentando a velocidade dos, dos inimigos até chegar a um limite, né? Que eu botei respawn de a cada 2 segundos no mínimo, né? Pra não ficar spawnando sem parar, né? Porque aí não ia dar pra desviar. É, sim, né? Mostrando aqui agora o botão de pause, né? Isso aqui pausa, aí a gente vai poder voltar para o menu, pode dar continuar ou então restartar, né? Vou apertar aqui em play, continuar com um ponto. Aí eu posso restartar, ele vai começar de novo, né? Zera a pontuação. E posso ir para o menu, no caso, né? Apertar para jogar de novo. Então, basicamente, foi entregue essas partes, né? Os menus, né? Tanto o principal quanto o de pause e a habilidade do especial do personagem. A parte da pontuação e da câmera já tinha no desafio 2, né? Digamos assim. Estou mostrando aqui um pouco do código. É, basicamente, aqui foi onde eu botei para chamar a habilidade. Né? Então, basicamente, eu estou mudando a tag para quando for dar dano, né, ele compara a tag para ver se a tag é do player. Né? Então, se a tag não for do player, ele não vai dar dano. Então, a gente fica invulnerável, digamos assim. Aí eu mudo a tag dele. Poderia ser feito de outra forma com layer, essas coisas, mas como eu já estava usando tag, então eu preferi reutilizar o que eu estava utilizando. Aí eu botei para ele esperar por 5 segundos, que é o tempo que dura a habilidade. Depois disso, a gente volta para a tag pro player. Aí, nos comparadores lá, né, de colisão, quando ele vê que é player, ele volta a dar dano, digamos assim. E depois disso, ele só vai poder reutilizar a habilidade de novo quando o Skull Down ficar falso novamente. E ele só vai terminar depois de 15 segundos, né? Ou seja, a partir do momento que a pessoa entrou, apertou o botão de utilizar o Shift, ele vai somar aqui, né? Aí vai dar 20 segundos. Depois de 20 segundos, ele pode reutilizar novamente a habilidade.
Aí poderia alterar o tempo ou então até mesmo a- o botão, né? No caso eu botei Shift, que a gente pega lá no próprio, é, na própria cena, né? Onde foi mesmo? Onde é que tá? Tá nos scripts. Aqui, né? Eita. Ah, tá no jogador. Eu falei errado. Aqui, né? Botei basicamente para utilizar no Shift. Mas poderia ser outro botão, no caso. Aí além disso tem aqui o menu, né, de pause, onde basicamente é, a gente vai pegar lá na telinha, cadê? Canvas, pause, pena. A gente vai adicionar o script a esse painel e nesse painel ele vai ter os botões, né, onde cada botão vai ter uma ação nesse script. Aí com isso a gente faz alguma coisa, por exemplo, vai ter o de pausar, vai ter o de voltar para da a cena zero, que no caso é o menu, né? Se caso tivesse outra cena, a gente poderia botar também uma outra opção, né? No caso, para mudar de cena, de estágio, no caso, né? Mas como a gente só tem um estágio, aí só tem o menu e o jogo em si, no caso. Aí, basicamente é isso, né? Tem um resume, restart. Em relação a isso de load cenas, é porque como a gente tem, nesse caso, tem a cena do menu e a cena do jogo, né? Aqui. Então, caso a gente tivesse mais cena, mais de um estágio, a gente poderia simplesmente botar lá para ele ir para outro estágio, né? Aqui tem as cenas que a gente tem basicamente, né? Então a gente bota para ele voltar para a cena zero, que é o menu, quando quando a gente aperta no home, né? Aqui. Mas é basicamente isso. Para essa entrega, né? Então, até mais.